Boa noite a todos. Está tudo bem? Que a paz de Jesus envolva cada um de nós, que possamos estar com as nossas mentes abertas para entender os ensinamentos, os nossos estudos dessa noite. Hoje nós vamos continuar com o estudo do Livro dos Espíritos, no seu capítulo 4, da pluralidade das existências. Hoje nós vamos falar sobre parentesco e filiação, que estão nas questões de 103 a 106. E quando nós nos referimos a Deus como sendo o nosso Senhor, o Criador de todas as coisas, geralmente lembramos como sendo Ele o Criador dos astros, das estrelas, dos planetas, do universo infinito. Mas também lembramos como o Criador dos seres mais pequeninos da natureza, como os átomos, como os micróbios, enfim. Nós costumamos nos referir a Deus como a inteligência suprema do universo. Mas há uma de suas obras que raramente nos lembramos dele quando referimos a sua criação. Pela excelsitude, pela grandeza desse conceito dentro de nossas vidas. Estamos falando da chamada família. Que ideia genial, extraordinária, o Criador teve quando concebeu para todos nós a ideia da família. Porque Deus poderia ter feito de tal sorte que nós nascêssemos uns dos outros, como as amebas que nascem uma das outras. Mas não, Ele fez com que um indivíduo se unisse a outro indivíduo, que cada um deles desse 50% da sua genética para que nós pudéssemos renascer. O Criador permitiu essa junção dos corpos para que dessa junção se formassem novos corpos e assim as almas pudessem retornar. Porque quando nós observamos apenas os corpos, as manifestações orgânicas e a forma de nós nascermos, já é extraordinário, já é magnífico. Mas, quando nós completamos tudo isso e levantamos uma ponta do véu e observamos o desdobramento espiritual que está de trás de todas essas coisas, a sabedoria de Deus, a capacidade dele de articular com a vida humana, cresce infinitamente. Porque segundo aquilo que o Espiritismo nos diz, e a primeira lição que tomamos para nós, é que aqueles que nascem de nós, o chamado nossos filhos, todos eles, desde o princípio, não eram nossos filhos. Em algum momento, eles se vincularam a nós, porque Pai mesmo é Deus. Sem o conhecimento da mensagem espírita, podemos dizer que filhos legítimos seriam aqueles que nasceram de nós, e aqueles que não nasceram de mim seriam nossos filhos adotivos. Mas a doutrina espírita vem e diz que esse laço, o laço da carne, é o laço mais frágil que existe. Que o verdadeiro laço que existe entre as criaturas é o laço espiritual. Esse laço espiritual faz com que nós atraiamos espíritos que não possuem os mesmos genes que nós,
mas que são tão legítimos quanto os nascidos de nós. Porque no fundo, todos nós somos adotivos. Em algum momento, nossos pais nos adotaram. Os filhos naturais, Deus nos fez adotar antes de estarem no ventre materno. E os filhos adotivos, Deus os fez adotar depois de terem nascido. Então, em algum momento, houve a vinculação dessas almas à nossa alma. A doutrina espírita, debruçada sobre o mecanismo da vida, vem nos afirmar que as relações familiares, que nós acreditamos muitas vezes que se formam nessa existência, são muito mais antigas do que a gente imagina. As famílias são formadas por 3 laços espirituais distintos. Esses vínculos nascem do passado ou do presente. Existem situações em que nós, em outras vidas, vivemos com outras pessoas, e nesse período em que vivemos, desenvolvemos mágoas, ódio, rancor, desavença. Nós não conseguimos nos harmonizar com as pessoas, e por conta desse ódio, dessa mágoa que aconteceu lá atrás, em outra encarnação, em outras vidas, nós guardamos esses sentimentos negativos das pessoas. Muitas vezes, passamos uma vida inteira odiando uma pessoa e achamos que estamos certos naquilo. Ele me fez, ele tem que pagar. Mas isso não quer dizer que quando a gente desencarna, que a gente vai continuar pensando dessa forma. Por um tempo, é até normal que continuemos pensando assim. Mas depois de um determinado tempo, com a mente mais ampliada, com a visão mais aberta, a gente, conhecendo os laços que nos fizeram unir aquela determinada pessoa, começa a bater aquela culpa dentro de nós e vem o arrependimento. Arrependemos dos planos de vingança que fizemos contra aquelas pessoas. Nos arrependemos de ter jogado as pessoas contra ela. E isso nos incomoda profundamente. O fato de ter prejudicado uma pessoa deliberadamente. E aquilo que antes eu dizia, fiz e faria de novo, começa a nos incomodar. E nos incomoda de tal maneira que nos faz enxergar de uma forma diferente. E vemos que não conseguimos ser felizes guardando a sensação de ter prejudicado outra pessoa. E pensamos, eu não consigo encontrar paz de espírito quando lembro daquilo que eu fiz. Por essa razão, segundo o Espiritismo, essas pessoas que nós prejudicamos ou porque guardamos mágoas delas, acaba acontecendo que vínculos se formam. Nós ficamos vinculados a essas criaturas e pode acontecer, e ocorre com bastante frequência, que esses espíritos vinculados a nós no passado retornem nos nossos lares na condição de filhos, de esposo, de pais. Vão renascer próximo de nós, para que a gente consiga devolver a eles, agora em amor, aquilo que não conseguimos dar da primeira vez. Existe, portanto, laços familiares que se formam desse processo de desamor, que nós arrastamos do passado para o hoje e que impede de sermos felizes e também de termos famílias plenamente harmônicas.
Porque quando temos esses laços em nossa família, são relações difíceis, são relações de feridas, de ofensas, as relações são desgastadas, porque as histórias que ficaram no ontem, mesmo que não conseguimos enxergar claramente, nós temos um certo sentimento de repulsa, de rejeição, que muitas vezes nós não conseguimos explicar. Mas esse é apenas um dos laços que podemos ter dentro da família. O outro laço que podemos ter é o de afinidade. Porque nós não cultivamos só desamor. Nós não fazemos só coisas erradas. Nós conseguimos construir também relações muito felizes, muito harmoniosas. E por conta disso, nas existências futuras, acabamos tendo a oportunidade de reencontrar com os nossos amores de ontem. E viver junto deles e ter momentos muito agradáveis junto dessas almas. Porque já pensou se as nossas famílias fossem feitas, constituídas só de desamor, só de desarmonia, só de mágoas? A nossa vida seria muito difícil. Portanto, as nossas famílias se formam não só pelos laços de desamor, mas são formadas também pelos laços de amor. Espíritos que no passado nos foram bastante queridos, têm a chance de retornar na condição de filhos e viverem próximos de nós na condição de netos, porque são almas afins à nossa própria história e vão nos dar um prazer enorme na convivência com eles. O terceiro laço que forma as famílias não vem do passado. São laços que surgem no hoje, nessa existência. Porque não obrigatoriamente todas as nossas relações do hoje têm relação com o passado. Porque se assim fosse, a de hoje teria com o passado, a do passado teria que ter com o passado do passado. E assim nunca teria um começo. Então, muitas relações do hoje nós estamos adquirindo nessa mesma existência. Nós temos, portanto, parte das nossas relações que estão começando agora. É possível que nas nossas famílias nós tenhamos, além da história do ontem, de amor e de desamor, também tenhamos histórias que estão começando agora. Dessa forma, as famílias são formadas por 3 objetos: laços de amor, laços de desamor, do ontem e por laços que se formam no presente, atraído pela natureza das nossas provas. Tem muitas pessoas que dizem que gostariam de saber, né? E na minha família? Será que fulano é laço de amor ou de desamor? E eu fico questionando. Saber para quê? Será que saber ajuda ou atrapalha? Se eu tiver 2 filhos e souber que aquela filha difícil de hoje foi minha mãe em outra encarnação e me matou com mingau quente, será que isso vai ajudar ou vai atrapalhar? Será que se a gente soubesse a história do passado, isso iria nos ajudar? Ou será que o véu do esquecimento é uma bênção? O véu do esquecimento é uma bênção. É uma bênção para que a gente possa construir novas relações e nos ajudar no processo de educação e crescimento. Porque se a gente lembrasse de tudo, ficaria mais difícil para a gente caminhar. Por isso Deus nos dá o véu do esquecimento. Véu
Não é uma parede de esquecimento, não é eu não sei de nada. É um véu. É um véu porque a gente entrevê, a gente sente. Né? Por isso que a gente tem afinidade com um e desconforto com outros. E o que é que a doutrina espírita propõe que a gente faça para esses espíritos que chegam à nossa família e que a gente sente que são fruto de laço de desafeto? Para esses espíritos que sentimos dificuldade com eles e que a convivência é difícil, que sentimos que temos uma questão mal resolvida com eles, para esses, segundo o Espiritismo, o remédio é o amor. O amor é o único instrumento que pode resolver o problema da mágoa e curar a ferida que existe. Então, para aqueles que no passado houve uma questão mal resolvida e abortaram em nossa família e que a gente sente essa dificuldade, a solução é dar a eles amor. Agora, para os outros, que no passado já eram nossos afetos, que a gente já tinha afinidade, que nos sentimos bem ao lado deles, propõe a doutrina espírita que nós demos a eles amor. Agora, para aqueles outros que não são do ontem e que estão chegando à família agora, eles têm dois caminhos: ou eles vão tornar laço de afeto ou de desafeto. A convivência vai levar para um desses caminhos. O instrumento que pode fazer com que eles sigam o caminho do afeto e não peguem a rota do desafeto, o único sentimento que podemos dar a eles é amor. Em síntese, o remédio é o mesmo para os três casos: amor. Então, se o remédio é o mesmo, de que adianta saber? Tem gente que diz, né? Eu gostaria de fazer uma regressão. Ah, eu sou doido para saber por que é que eu tenho tanta mágoa da minha mãe. Isso não vai ajudar. Isso pode até fazer mal. Porque a gente vai escarafunchar o que está fechado. Você abrir com portas que Deus fechou e que o esquecimento bloqueia é para o nosso bem. Porque se fosse para saber, vinha aberto. A gente só consegue lembrar daquilo que nos ajuda. Escarafunchar esse negócio para desarrumar, pode desarrumar as nossas emoções. As regressões, elas até funcionam quando a gente tem problema de nós para conosco mesmos. Por exemplo, eu tenho um trauma, eu não consigo entrar num elevador. Quando a porta tranca, eu sinto um desespero enorme, me sinto sufocar, parece que vou morrer. Então, nesse caso, uma regressão resolve. Porque você pode, sei lá, descobrir que numa outra encarnação você foi enterrada viva. E aí sim, tratar esse trauma e resolver essa experiência ruim que você teve. Agora, o duro é descobrir que a mãe dela de hoje, que foi irmã gêmea na outra encarnação, né, que enterrou ela viva para ficar com a herança sozinha. Então, regredir para resolver o problema com o outro pode ser um tiro no pé. A doutrina espírita nos aconselha que nós não sigamos nessa direção. E a proposta que ela nos apresenta é que nós trabalhemos na terapia desse processo. E a terapia desse processo passa pela questão do amor. E tem alguns de nós que diz: ainda bem que essa história do desamor não foi meu. Graças a Deus, o problema foi lá com a minha mãe, que me matou com mingau quente, né? O desamor era dela. Eu, coitadinha, fui só uma vítima dela. E aí, tem muita gente que acha
que quem vai ficar mal no plano espiritual é quem fez o mal. E quem sofreu o mal vai ficar muito bem. Na ilusão de que a única coisa que faz mal é fazer o mal. Não é verdade. Segundo aquilo que a doutrina espírita nos conta, faz mal para nós fazer o mal e faz mal para nós guardar a mágoa do mal que nos foi feito. É uma ilusão achar que só sofre no plano espiritual o algoz, quem faz o mal. Mas a vítima que não perdoa, essa também sofre. Ela sofre não por conta do mal que o outro fez a ela. Ela sofre pelo mal que ela mesma se impõe, por conta do mal que o outro lhe fez. A pessoa estabelece um processo de vingança por conta do mal que o outro lhe provocou, como uma estratégia para se vingar mesmo. Vai ficar mal aquele que fez o mal e vai ficar mal aquele que não perdoou. É por isso que os laços de desafeto promovem as vinculações. Quando nós sofremos um mal e perdoamos a pessoa, nós rompemos esse laço e seguimos o nosso caminho. Ele, que praticou o mal, tem o mal dentro dele. E o mal que está dentro dele tem que ser resolvido dele com ele mesmo, não comigo. Só deverá acontecer dele se vincular a mim se eu entrar na sintonia dele. A mágoa vincula, o perdão liberta. Se lembrarmos da história de Jesus, ele foi preso, os soldados bateram nele, ele foi traído, ele foi julgado, ele foi crucificado. E ao que nos consta, ele não reencarnou na família de ninguém para resolver o problema dessas almas. O que aconteceu com os homens que traíram Jesus, que bateram nele, que o julgaram equivocadamente? Precisaram da presença de Jesus para se recuperarem espiritualmente? Não. Eles encontraram outros espíritos para assim procederem. E por que não encontraram com Jesus? Porque Jesus não fez laços com eles. Jesus não guardou mágoa, não criou vínculo. Quando sofremos um mal de alguém e guardamos as mágoas, as vinculações se estabelecem e os encontros acabam ficando mais prováveis lá na frente. Não quero dizer com isso que obrigatoriamente nós vamos encontrar os nossos algozes, mas as chances aumentam bastante, consideravelmente. E aí tem uma coisa curiosa, é que quando a gente perdoa o outro, mas perdoa mesmo, de todo o coração, sinceramente, nós perdemos a necessidade de reencontrar com eles. E passamos a ver o outro com um sentimento de afeto. E até nos apiedamos do que o outro fez. A gente vê que no fundo, ele é frágil. A gente tem dó. Então, a gente passa a sentir amor por aquela pessoa. E ficamos preocupados até. Se abandonarmos ela, o que será daquela pessoa? Nessas circunstâncias, o espírito pode até escolher receber o outro como filho. Ele não precisa mais. Mesmo assim, ele pede, ele quer porque deseja ajudar. São aquelas pessoas que renascem próximas de outras e a gente percebe nitidamente que é alguém que veio para tentar colocar o outro em pé. Ele aponta, cai, o outro vai, dá a mão, estende, levanta. Ele cai de novo, o outro vai, dá a mão, estende, levanta. A gente percebe isso em alguns casamentos, onde o marido bebe, aí ele chega em casa, bêbado, todo vomitado. A mulher, com toda a paciência, vai na calçada,
recolhe o marido, dá banho nele, bota ele para dormir. No outro dia, ele faz a mesma coisa. Aí a vizinha fala, né? Mas Dona Maria, pelo amor de Deus, mas ela faz. E ela faz porque ela sente que é aquilo que ela tem que fazer. Aí, esse senhor, um dia resolve ir embora e larga ela. E ela fica sozinha. Depois, quando ele já está velho, todo doente, depois que teve um AVC, está com tuberculose, com... Como é que chama aquele negócio quando bebe demais? Cirrose. Ele volta. A outra abandona ele e o coitadinho volta. E ela o que faz? Acolhe o coitadinho. Aí os filhos falam, mas mamãe. Ela fala, mas meu filho é seu pai. Esses mecanismos extraordinários que podemos identificar nas tramas da família é que fazem a beleza da leitura que a doutrina espírita nos apresenta. Se olharmos as famílias apenas pela lâmina da materialidade, nós temos uma interpretação daquilo que ela seja. Mas, quando nós olhamos os fios espirituais que nos vinculam, os laços espirituais que trançam de um lado para o outro, nós nos encantamos com a maravilha daquilo que seja o Criador. Porque as nossas famílias deixam de ser apenas um espaço onde as pessoas vivem. Elas passam a ser a universidade do Espírito. Não existe nenhuma tarefa mais grandiosa, nenhuma missão mais extraordinária que alguém possa ter do que Deus conceder um serzinho a nós. Nos delegar a responsabilidade de fazer daquela criaturinha uma pessoa, um elemento transformador da sociedade em que vivemos. E nessas horas, o sentimento de vinculação espiritual que existe entre as almas, ele é soberano sobre a questão carnal. É soberano sobre a questão física. E quando você toma uma criança nos braços, pouco importa se ela efetivamente nasceu de suas entranhas. As vinculações espirituais que nos ligam sinalizam a razão pela qual Deus realiza os encontros na vida. Porque essa é que é a vinculação mais importante. E aí, quando damos conta do processo de vinculação, nós vamos admirar a forma como Deus estabeleceu para que as coisas acontecessem dessa forma. A maneira como a vida se organiza para que efetivamente o processo de educação alcance o objetivo que ele tem que alcançar. Nós, iludidos pela visão puramente material, não conseguimos identificar os desdobramentos espirituais que se escondem por trás daquilo que a gente pensa que seja puramente a existência da família. Nesta vivência entre os espíritos, na vinculação e na desvinculação que existe entre os seres, nós vamos observar os valores reais daquilo que a família de fato representa para todos nós. É ela que vai garantir não apenas a perpetuidade da espécie, mas vai permitir o encontro entre os espíritos, as vinculações das almas, todo o mecanismo da vida se desdobrando ao longo do tempo, promovendo os encontros e os reencontros que a vida exige que a gente faça. Nossos lares, portanto, não podem ser vistos por nós diante daquilo que a doutrina espírita nos mostra,
simplesmente como questões materiais, mas é importantíssimo que nós olhemos os filhos, cônjuges, irmãos, como elementos que vêm até nós contribuir para o nosso processo de crescimento, tanto quanto nós temos para contribuir com o outro. Há muitas pessoas que dizem assim: gente, eu caí na família errada. Eu não sei o que é que eu estou fazendo ali. Não consigo entender. Ninguém de nós está no espaço que não é seu. As nossas vinculações espirituais fazem com que o processo dos nossos ambientes domésticos sejam processos vinculados ao crescimento de cada um de nós. E aí aparece a codependência de um com relação ao outro. Eu preciso de você e você precisa de mim para crescer. É o processo de convivência que promove o crescimento. E a grande lição que nos traz a doutrina espírita é que nós precisamos uns dos outros. E que ninguém, mas ninguém é melhor que o outro. Nem pais, nem filhos são maiores e melhores uns que os outros. Todos nós nos dependemos. Nossos pais dependem daquilo que nós podemos ajudar a eles. E nós dependemos deles. Existe uma dependência forte entre nós, porque um auxilia o outro no processo de crescimento. A evolução não se dá sozinha. E o Instituto da Família, concebida por Deus, foi uma das criações mais extraordinárias que Ele teve para a construção da vida em que nós nos manifestamos. Porque esse espaço onde nós aprendemos, onde nós choramos e rimos juntos, que desenvolvemos as nossas potencialidades. Essa riqueza extraordinária que o Espiritismo nos mostra de reapresentar a vida pela ótica espiritual é uma chave que nos ajuda a abrir inúmeras portas, a compreender inúmeros fenômenos e a evitar tantos desatinos, tantas loucuras, tantas mágoas e solucionar de maneira definitiva os dramas que nós temos nas nossas existências. Por isso, se é verdade que a nossa vida de hoje é o reflexo das histórias que construímos no passado, é bastante razoável que nós também consideremos que estamos agora construindo a história da nossa próxima existência. Os laços de afeto e de desafeto que eu estou cultivando nessa existência serão a base da família que eu terei amanhã. Terei eu construído mais laços de afeto ou de desafeto? Terei eu semeado mais amor ou mais discórdias em redor dos meus passos? Que tipo de futuro eu estou projetando desde agora para a minha próxima existência? Cada laço de desamor que eu crio é um familiar em potencial complicado que eu estou chamando para a minha história do amanhã. Cada problema de desamor que eu resolvo e que perdoo, que procuro tirar do meu coração, a mágoa que o outro me fez, é um vínculo a menos que eu potencialmente terei numa próxima existência. O futuro está integralmente em nossas mãos. Por mais que as pessoas que nos circundam nos amem, só nós poderemos escrever a nossa própria história. Desatar os laços, criar vínculos positivos, ninguém pode fazer por nós. Somos nós que estamos criando a futura família que haveremos de ter. Essa é a luz que a mensagem espírita vem trazer para todos nós, nos apresentando uma nova visão da vida,
uma nova ótica das coisas. E tomara que essas lições contidas na obra de Kardec possam ser sentidas, compreendidas e praticadas por todos nós. Nós, individualmente, para o nosso grupo familiar e para a sociedade em que estamos, transformando cada um de nós em um elemento novo, a transformar o nosso mundo para uma coisa muito melhor. E com certeza inauguraremos na Terra uma nova era para a humanidade. Muito obrigado pela atenção de todos. Boa noite.